O secretário de Estado dos Estados Unidos, cargo equivalente no país ao ministro das Relações Exteriores, anunciou hoje uma nova medida quanto a vistos. Haverá restrições para oficiais estrangeiros e cúmplices envolvidos na violação da liberdade de expressão, entre outras. Nós passaremos por detalhes do caso, que acontece, claro, em meio a especulações quanto a se isso poderia afetar o ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes. Muitas fontes indicam que sim. Nós conversamos com um ex-embaixador dos Estados Unidos, um ex-diplomata da administração Trump anterior a respeito. A gente vai rodar a entrevista em breve com a tradução simultânea. Falaremos também com o especialista em liberdade de expressão, André Marcília, que esteve envolvido na representação do Partido Novo quanto ao banimento da rede social X no Brasil no ano passado. Além disso, a gente fala sobre algo que passou por baixo do radar na visita do governo brasileiro à China recentemente. Entre os acordos firmados, um deles permite que uma subsidiária da Huawei, companhia barrada em uma série de países, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, por preocupações de inteligência ou de que a empresa seja parte do aparato militar do Partido Comunista Chinês, essa empresa Huawei terá uma subsidiária atuando com IA em dados do governo brasileiro. A gente vai passar por detalhes do caso com a nossa editora de China mais adiante. Fica já o convite a todos para que curtam o vídeo, para que compartilhem, para que estejam conosco. A gente vai em breve a essas coberturas especiais. Começamos antes com nossas também muito movimentadas hoje manchetes do Brasil e do mundo. A gente começa pincelando Rússia e Ucrânia. Segundo informações da Reuters, o presidente russo Vladimir Putin sinalizou que está disposto a negociar a paz com a Ucrânia, mas exige que o Ocidente pare de expandir a OTAN para o leste e alivie parte das sanções contra Moscou. Também é necessário, segundo eles, garantia de neutralidade da Ucrânia e proteção para falantes de russo. Trump, o presidente americano Donald Trump, que tenta intermediar um acordo, criticou Putin por seguir avançando militarmente e alertou que o líder russo está, aspas, brincando com fogo. Foi uma série de declarações, teve aquela de que ele estaria maluco, que a gente cobriu na segunda-feira, depois na terça-feira veio com essa de que ele estava brincando com fogo, ao resistir a um cessar-fogo. A Ucrânia e aliados europeus dizem que Moscou só quer ganhar tempo e rejeitam qualquer veto russo à entrada da OTAN, que, claro, é um contencioso em toda essa conversa. Enquanto isso, Zelensky se encontrou nessa quarta-feira com o novo chanceler alemão Friedrich Merz, em Berlim. É uma visita que busca reforçar o apoio militar diante da intensificação de ataques aéreos russos. Alguns dos maiores ataques aéreos da guerra, com drones, etc., têm acontecido ao longo dessa semana e desde a madrugada de domingo para segunda. É uma coisa como 900 drones, temos aqui o número? Então, cerca de 900 drones, chegando a quase 1.000 drones em 3 dias de ataques aéreos, em algumas das maiores ondas de ataques aéreos da guerra. Friedrich Merz disse anteriormente que ele, Trump, Macron e Keir Starmer do Reino Unido, então França, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha, estavam removendo restrições ao uso de armas cedidas por esses países para uso na Ucrânia. Enquanto isso, combates continuam na linha de frente e ataques de drones se intensificam dos dois lados, com também retaliação ucraniana com drones direcionados a Moscou. Finalizando a questão dessa pauta de Rússia, Zelensky também afirmou em uma coletiva de imprensa ontem que a Rússia reúne cerca de 50 mil soldados na fronteira com a região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, e tenta criar uma zona tampão e que pode haver novas ofensivas. Agora, falando a respeito de questão europeia ainda, a gente parte para outro caso que tem abalado o ambiente de segurança internacionalmente. O governo da República Tcheca, às vezes hoje em dia chamam de Tchequia também, acusou formalmente a China por ataques cibernéticos contra a rede de comunicações do Ministério das Relações Exteriores. Isso foi um press release que veio hoje. A gente tem aqui a questão que vem da OTAN, mas também houve comoção por toda a Europa. Aqui é uma declaração de solidariedade aí que vem por parte da OTAN. Ataques cibernéticos contra a rede de comunicações do Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca. O ministro Jan Lipavsky afirmou que o embaixador chinês foi convocado para prestar esclarecimentos. Segundo ele, esse tipo de ação afeta negativamente as relações entre os dois países e representa uma ameaça à infraestrutura crítica tcheca. Além da OTAN, a União Europeia também condenou a questão. Isso enquanto a gente tem o seguinte, aqui um relatório da Câmara de Comércio da Europa: empresas europeias estão reduzindo custos e investimentos na China. Segundo uma pesquisa da Câmara de Comércio da União Europeia, a desaceleração da economia chinesa, agravada pela crise imobiliária, tem afetado o consumo e derrubado a confiança dos negócios. Isso envolve questões de superprodução ou a forma também como o Partido Comunista Chinês lida com a economia. Partindo agora para a América Latina, os Estados Unidos emitiram um alerta de viagem nível 4 para a Venezuela. É o mais alto alerta de viagem que eles emitem para quem quer visitar o país, certo? Houve uma recomendação de que cidadãos americanos não viajem ao país sob nenhuma circunstância. E agora, vindo para o Brasil,
o Ministério Público do Trabalho da Bahia está processando a montadora chinesa BYD. Às vezes eu já vi gente que fala BID, aqui a gente vai ser inclusivo para todo mundo entender do que se trata. Então a BYD, ou para quem fala BID, a BID, então está sendo processada pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia. E duas empresas contratadas por condições análogas à escravidão e tráfico internacional de pessoas também estão envolvidas no processo. A ação pede 257 milhões de reais em indenizações. 257 milhões de reais em indenizações. A investigação começou depois do resgate de 220 trabalhadores chineses em uma obra da nova fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia. Eles estavam com vistos irregulares e viviam em alojamentos precários com poucos banheiros e sem camas adequadas. Vocês vão lembrar, imagens viralizaram nas redes sociais na época de quais eram as condições nas quais esses trabalhadores se encontravam. Foi um motivo de choque pelas redes sociais brasileiras. Uma prática já vista também em outros países envolvendo companhias chinesas, onde os trabalhadores vêm, ficam com os vistos retidos e trabalham em condições análogas à escravidão. E ainda a gente tem o seguinte: o governo Lula discute uma nova proposta para regulamentar as redes sociais, mas o texto ainda está em elaboração e não foi enviado à Casa Civil. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal, o STF, pode julgar antes a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos postados por usuários. A gente já cobriu esse caso anteriormente, se relaciona ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, então pode vir por governo, por Congresso ou mesmo pelo STF, com a forma como eles vão julgar certos casos. Tudo isso pode impactar a forma como se lida com a moderação das redes sociais no Brasil. Isso ganha destaque mesmo agora com um contexto muito amplo, né? Tanto a questão do que acontece nos Estados Unidos, quanto a questão do que houve recentemente durante a visita brasileira à China. A gente já vai ter muito para falar ainda dessa visita hoje, a coisa segue repercutindo, teve muita coisa que passou por baixo do radar e que agora começa a vir à tona. Mas uma das coisas que aconteceu foi aquele pedido da primeira-dama e do presidente brasileiro para que houvesse um enviado do Partido Comunista Chinês, um enviado da China, para vir ao Brasil ver a questão do TikTok e da regulação do TikTok. Mais uma das questões que fica aí à tona é essa questão de regulação das redes sociais. A gente ainda destaca nesse tópico que ontem a oposição se reuniu com Hugo Mota, o presidente da Câmara, onde foi tratado esse tema das redes sociais. Tem o risco, também, claro, como a gente disse, de que com a jurisprudência da Suprema Corte, o próprio Supremo acabe como que legislando, entre aspas, sobre o assunto.